primeira vez, né? Ultimamente o Senhor está assim com a gente, né? Conduzindo sempre umas. Glória a Deus, gente. Boa noite. Estou muito alegre que cada um de vocês está aqui. Sejam todos bem-vindos. Muito bem-vindos quem está pela primeira vez, quem está pela segunda, terceira, quarta, quinta, quem já faz parte da casa, quem ainda não faz e está com o coração queimando para fazer. Uhul! Pega ele, Jesus! Quem quer fazer parte dessa família doida de Jesus aí? Porque aqui é uma família que ama Cristo. Família loucos por Jesus. Rate. Alguns chamam de ratianos. Só para não chamar de marciano, falar os esquisitão. Mas a gente é os esquisitos de Jesus, que adora Jesus, que ama Jesus de verdade. E Jesus, eu tenho certeza que ele foi muito esquisito quando ele veio. Por isso que ele confrontou tanto. Então, se você ama Jesus, se você conhece Jesus, você vai ser um esquisito. Não adianta. Você não vai ser normal. Se você quer caminhar com Cristo, você quer caminhar com Jesus e quer ser normal ao mesmo tempo, não escolha Cristo para caminhar. Agora, se você quer ser normal, de boa, escolha a religião. A religião, ela deixa você ser normal, ela te enquadra, ela coloca uma roupinha bonitinha em você, ela coloca um cabelo, uma Bíblia, ela coloca uma aparência bem top, né? Bem quadrada, assim, bem, né? Robotizada. Mas Jesus não. Jesus, ele não veio para fazer isso na gente. Então, quem quer ser esquisito com a gente aí, amando Jesus? Glória a Deus. Tem uns amigos meus aqui na casa à noite. Glória a Deus. A Ju, Jonas ali, ó. Glória a Deus. Ninguém conhece a Ju e Jonas, né? Ela é minha cabeleireira, tá? Eu vou indicar, tá bom? Se você tiver visão de cabeleireira, agora vai ter a sobrancelha, essas coisas também, recebam essa indicação, porque ela é porque é minha amiga não, mas é bênção. Tá, gente? Deixar de envergonhada. Só que não, né, Ju? Bem-vindos todos, gente. Glória a Deus pela vida de vocês. É isso aí. Vamos lá para a palavra. Sou eu mais uma vez. Ai, Jesus, Deus é maravilhoso. Gente do céu. Alguém tem dúvida que Deus é maravilhoso? Alguém aqui fica assim, nossa, esse Deus é... Deus, ele é bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Nós temos muitos motivos para agradecer Ele. Então, eu quero agradecer Ele agora. Abaixa suas cabeças. Vamos aquietar a nossa mente, nosso coração, deixar o nosso coração bem fértil. Quando você está com a sua cabeça abaixada, fala para Ele, Deus, move a terra do meu coração, que ela seja bem fértil, bem fertilizada pelo Teu Espírito. Move, Senhor. Move as águas paradas do meu interior. Fala para Ele. Espírito Santo de Deus, fala comigo. O que eu não consegui falar, transferir o que Ele colocou aqui, que Ele venha fazer o restante em você, da forma que Ele mais sabe fazer. Espírito Santo, ministra-nos, Deus. Toca nos corações, toca nos olhos, toca nos ouvidos. Vem tocando. Tira todo cansaço físico, emocional, espiritual. Arranca de nós toda distração, todo sono. Arranca de nós tudo aquilo que impede de ouvir a Tua voz, aquilo que impede de receber a Tua boa palavra. Espírito Santo, abençoa-nos. Vem nos conduzir essa noite. Me conduz, Espírito Santo, não a nós, mas somente a Ti, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Eu só quero que você seja exaltado e glorificado nessas vidas aqui. Mais uma vez. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ai, Deus, é bom. Vamos abrir em Lucas, por favor. O Evangelho de Lucas.
A gente vai passear pelo Evangelho de Lucas a partir do capítulo 4. Aqui no capítulo 4, na minha versão, a minha NVI, aqui no subtítulo, na minha está escrito a tentação de Jesus, né? E aí o Senhor veio me trazendo sobre assim, a missão do Pai para o Filho. E nesses dias o Pai, Ele está querendo reposicionar alguns filhos para cumprir a missão dele nessa terra. E Jesus foi um bom filho. Ele podia ter ficado lá no céu de boa. Quem já ouviu aquela canção, né? Ai, eu penso na canção e toda hora que eu vou cantar ela não lembro, né? Ah, eu mesmo. Eu estava lá no céu junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Aí fala: você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Imagina que missão linda. Ai. E ele deixou o céu, ele deixou o conforto. Ele falou: eu vou lá salvar a terra. Eu vou lá cumprir essa missão. Ele olhou para a gente e a gente não tem nada de bom. Por mais bom que a gente tenta ser, por mais, nossa, a gente pode orar, a gente pode falar em língua, a gente pode fazer qualquer coisa, ainda assim ninguém chega perto. E nada disso é o que chama a atenção dele. O que chama a atenção dele é o que eu tenho falado vários dias: é o coração quebrantado, contrito, é o coração arrependido. E ele veio para a terra para cumprir essa missão, para ver se aquilo que ele fez valeu a pena, para levar verdadeiramente nós a um arrependimento real, verdadeiro, genuíno. Eu quero falar um pouquinho da trajetória de Jesus, um pouquinho aqui a partir de quando ele foi tentado já. Porque logo após ele ter sido batizado, foi quando ele foi realmente descoberto como o Jesus, né? Porque até então, Jesus, ele era apenas um carpinteiro, filho de José, filho de Maria, e ele tinha uma vida normal, com certeza, né, sendo um bom filho, que a Bíblia fala que ele sempre foi obediente, né? Mas só que ele estava assim, desenvolvendo aquilo que o Senhor colocou dentro dele antes de aparecer. E quando ele apareceu, aquilo que ele desenvolveu nesse tempo escondido veio para fora, sabe? E então Jesus, eu tenho certeza que as tentações que ele passava, que ele sempre passou, assim como nós passamos, sempre foram de vários níveis. E ele tinha um nível de tentação como ele era Jesus, sem ser aquele reconhecido como Filho de Deus. Antes dele ser batizado e o Pai falar na hora do batismo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Foi a hora que o próprio Espírito Santo comprovou que aquele ali era o Cristo vivo, que aquele ali era Jesus. Várias vezes Deus fez questão de falar: a Ele ouve, a Ele me dá alegria, a Ele vocês obedeçam, porque Ele era o Filho que veio para dar prazer ao Pai dessa terra. E aqui, Jesus ele começou a passar por um outro nível de tentação, agora como Filho de Deus, porque até antes um desconhecido, mas depois como um Filho de Deus, alguém que veio cumprir a missão na terra. Então o que eu quero te dizer, que a partir do momento que você se posiciona como Filho de Deus, a partir do momento que você fala: eu quero realmente mergulhar nos braços do Pai, realmente cumprir a missão dele, a tentação, o nível da tentação da sua vida vai ser muito maior. Eu não quero te desencorajar, mas então é melhor ficar como um desconhecido mesmo, que pelo menos não sou tentado, pelo menos as coisas é mais leve. Mas não,
Porque, infelizmente, quer dizer, se você simplesmente não querer se tornar um filho de Deus, o que é que você vai ter no final? Infelizmente, o que vai sobrar para você no final é o quê? Uma vida eterna nas trevas. Mas quando você escolhe realmente ser um filho de Deus, o que você tem é a eternidade. Por mais que você passe por níveis de tentação, de provação, de tribulação e de dificuldades. Então, às vezes, tem níveis de dificuldades, de provações, de tentações que nós passamos. Porque são os níveis que o Senhor está fazendo a gente passar, porque Ele quer nos aprovar. Porque Ele quer nos dar autoridade. Porque Ele quer nos mostrar o quanto nós carregamos o poder dele em nós. Ele podia mostrar o poder dele sozinho? Sim, mas Ele escolheu nós, vasos de barro, humanos, para manifestar o poder dele. Então aqui mostrou como Jesus foi tentado. E aqui foi mostrando como Ele foi passando nessas provações. E conforme Ele foi passando nesses níveis de tentações, como que a autoridade dele era aumentada, como que a fé dele também era aumentada. Ou você acha que Jesus veio com tudo pronto? Senão seria injustiça para nós. Jesus veio para a terra para mostrar que é possível nós viver através da fé, através do Espírito Santo morando na gente. Ele não veio com o Todo-Poderoso, ele veio esvaziado de todo o poder. Então ele também desenvolveu o batismo para mostrar como a gente deveria fazer, batizar também. Ele também desenvolveu o jejum para mostrar como nós deveríamos fazer. Aqui mostra que ele estava jejuando por muito tempo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. E aqui o diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Primeiro nível, o inimigo ele vai tentar na sua fome, ele vai tentar em você na escassez, para ver se você vai ficar ali paralisado. Deus ele não me supre, Deus ele não me sustenta. Se não é eu trabalhar, se não é eu fazer, Deus jamais vai fazer por mim. Porque então o diabo ele veio até Jesus na hora que ele tinha fome. Foi um dos primeiros níveis ali de tentação do diabo contra Jesus. E ele já começou: se você é filho de Deus mesmo, manda essa pedra se transformar em pão. Geralmente o diabo ele vai fazer a gente transformar coisas em dinheiro, sabe? Em sustento que não vem da parte de Deus, mas que vem da nossa força. Eu não estou falando que não pode trabalhar, tá, gente? Eu não estou falando que você não pode fazer a sua parte. Mas existem momentos que o Espírito Santo está nos testando, está nos provando, porque ele fala que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para o diabo tentar. Não é que lá o diabo vai fazer isso comigo, o diabo faz aquilo. Tem coisa que o próprio Deus permite. Para a gente perceber aonde a nossa fé está firmada. Se é na força do nosso trabalho, do nosso braço, ou se é realmente na confiança de um bom Pai, que Ele vai suprir. Ele já tinha colocado um propósito: eu vou estar diante do meu Senhor, eu vou fazer um jejum. E ali o inimigo já quis levar a Jesus a quebrar uma aliança que Ele mesmo fez com o Pai. Porque Ele é especialista em levar a gente a viver em níveis de quebra de aliança. E ali Ele tentou, mas Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. O inimigo ele vai te tentar com a própria palavra. Não pensa que ele vai vir todo endemoniadão. Eu vou, faz isso, mas aquilo. Se fosse assim, você não faria. Ele vai vir tentar você com a própria palavra de Deus. E você tem que estar com discernimento do Espírito Santo para você ter sabedoria para responder com a própria palavra. Porque se você não lê a palavra, você vai ser tentado pelo diabo com a palavra e você vai ficar naquela palavra que você está falando assim. Mas está falando da Bíblia, está falando de Deus? Por não ter o seu próprio discernimento.
comunhão com a palavra, você acaba se deixando levar por qualquer um que vem, às vezes, te confrontar com a própria palavra. Aí o inimigo veio, o diabo veio e falou, levou ele num lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Ele vem em primeiro lugar querendo roubar sua identidade de filho, aquela que o Senhor já ativou em você. Também te levando a entender que Ele não é um bom pai, que Ele vai deixar você passar por problemas, escassez, como se Deus não pudesse suprir a sua fome. Ele também vai querer continuar querendo te dar autoridade numa hora errada e num momento errado. Ele veio querer dar poder para Jesus, poder que já era de Jesus, mas no tempo certo, porque o Senhor estava trabalhando para que a autoridade dele começasse a vir à tona, por causa dos próprios comportamentos de Jesus, de obediência ao Pai. A autoridade dele já ia exalando, só que o diabo queria dar autoridade para ele, através da ganância. Olha para tudo isso, se você prostrar e me adorar, o diabo vai tentar a gente com isso, na ganância, né? Vou te dar isso, vou te dar aquilo. Às vezes aquilo que ele dá, a gente até chama de bênção de Deus, foi Deus que me abençoou. Mas às vezes essa bênção te tira de Deus, então foi Deus que te abençoou. Porque muita gente está chamando de bênção de Deus, está ficando cada vez mais longe de Deus, porque está recebendo muitas bênçãos de Deus. Será que Deus mesmo está abençoando tanto? Então a gente tem que prestar atenção se aquilo que nós estamos recebendo está vindo do Pai, ou se são coisas para nos testar e nos provar nossa ganância. Sabe, quando aconteceu a conferência, eu entendi claramente o Senhor testando em nós, a gente ia ser ganancioso, se a gente ia ficar sendo levado pelo luxo, pelo glamour, de estar perto de homens de referência em lugares, sabe, estar perto desse como o Senhor estava sondando o nosso coração, para ver se nosso coração ia ser ganhado por isso. Se nós iríamos falar assim, nossa, eu quero essa vida de ficar só de boa, comendo de mesa em mesa, nas mesas de homens tops aí, do evangelho. Aí, tipo assim, o inimigo estava ali, vai, agora eu pego vocês, agora vocês se perdem no glamour, agora vocês se perdem na fama, agora vocês se perdem no status, agora eu vou fazer vocês se perderem nisso. Gente, não fez nem cócega no nosso coração, porque o nosso coração está completamente voltado para Jesus. Foi uma bênção? Foi. Mas que a gente não deixe que as bênçãos nos roubem de Deus. Que aquilo que é bom nos roubem de Deus. Foi bênção, foi para aquele tempo, aquele momento, mas não para mim ficar idolatrando e ficar iludida ou ficar, nossa, meu Deus, agora nós vamos, gente, agora vamos para as nações, porque tipo assim, agora vou ver a tenda lá em Itajaí, porque a igreja foi parar lá no estado do povo lá de Itajaí. Não é a tenda que tem que chegar em lugar nenhum. O nome de Jesus tem que chegar em primeiro. O nome de Jesus tem que chegar em primeiro lugar. Seja onde for, que não seja o nome da Fernanda e do Mike que chegue. A Fer e o Mike nada. Jesus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. E nada, quando Jesus é suficiente, nada mais te rouba dele. Nada mais faz os seus olhos brilhar, além dele. E aqui o diabo ele quis dar o glamour para Jesus. E ele pegou, negou. Tentou Jesus na ganância. Tentou seduzir Jesus com ganância, né? E se ele tivesse se prostrado, ele ia ter autoridade. Mas a autoridade no nome de Satanás, né? Não em nome do Pai que veio e enviou ele. E tem muita gente que está com autoridade no nome do diabo. Porque o diabo falou, eu te dou autoridade, se você fazer isso aqui. Tem tanta gente se prostrando diante de coisas. E está cheio de autoridade, porque o diabo dá. Para poder enganar e dar. Só que não dá glória para Deus, não honra a Deus, não gera realmente
Jesus do ego, mas não conseguiu. Aí outro nível de tentação, ele veio e falou assim, se joga daqui, ó. Se é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele te dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardar. Com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. O diabo deixou até ocasião oportuna. Ele sempre está buscando uma ocasião oportuna para nos tragar. E é com as brechas que a gente mesmo dá, tá? Não é culpa dele não, ele só fica ali na espreita. Peraí, na hora que eu comprar essa ocasião oportuna, eu abraço. Então, não pense que se você vai ser um cristão que não vai ser tentado, não vai ser incomodado. Se você não está sendo tentado, incomodado, se preocupe. Porque talvez você já está do lado dele. Mas quando você está passando por provações, tribulações, você tentado, sendo acusado, sendo angustiado, estão tentando te impedir, glória a Deus, você está seguindo o caminho de Jesus. Mas quando ninguém está falando para você nada, se preocupe. Se preocupe. Porque o diabo ele só vai tentar filhos de Deus. Se ele não estiver te tentando, será que você ainda não é filho de Deus? Então, demora a Deus como se você estivesse sendo tentado, tá? Quem quer ser tentado, ele levanta a mão. Aí, gente, deixa eu me achar aqui. Aqui no versículo 14, fala assim, Jesus voltou para a Galileia, depois disso aqui tudo que aconteceu, no poder do graças a Deus, porque o diabo estava doidinho para fazer ele voltar daquele lugar no poder dele, né? Graças a Deus ele passou por essa prova aqui e voltou no poder de quem? Ai, vocês estão aí? Voltou no poder de quem? Do isso aí, vamos falar comigo, vamos acordar. Aí ele falou assim, Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Gente, quando você caminha no poder do Espírito, você não precisa nem fazer força. Você tenta se esconder, a sua fama vai. Tanto do lado bom quanto do lado ruim, tá? Não adianta você ficar achando que vai ser só coisa boa, não. Se tiver só coisa boa falando de você, tá errado também. Vai ter coisa ruim. A fama de Jesus se espalhou. Porque ele estava caminhando no poder do Espírito. A gente não precisa fazer nada para buscar fama, status. Porque eu simplesmente buscar o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele te mostra. Ele faz questão de pegar você e falar, eu não vou esconder essa luz aqui debaixo da cama. Eu vou pegar e vou mostrar para todo mundo, porque é a minha luz. Ilumina por onde passa, está iluminando nas trevas. Então, eu vou fazer a fama se espalhar. Não é querendo falar não, mas tinha hora que eu ficava até nervosa. Eu queria mesmo ficar na minha. Eu e o Mike estava assim, sabe quando uma pessoa fica travada no lugar e a outra fica empurrando? É assim que Deus começou a fazer com a gente, quando Ele nos pediu para começar o que a gente começou aqui. A nossa vontade nunca foi de aparecer, sempre foi de se esconder. Quanto mais a gente se escondia, mais Ele mostrava a gente. Quanto mais a gente falava não, mais Ele falava sim. E aquilo que a gente muito dizia, sim, 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 aí Ele falava, não, não, não. Entendeu o processo? Aí aqui, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele deu entrada aqui no ministério dele falando isso. Não, e ele não fez só isso. Ele entrou em um lugar lá dos religiosos tops, dos fariseus, e me senta lá na cadeira onde está querendo esperar o Messias e fala aqui, ó, sou eu esse aqui. Deus falou que vai vir aqui, ó. É eu que vou libertar aqui, ó. Eu que vou
que orgulhoso. Nossa, que soberbo, que arrogante, que prepotente, que... Quem ele pensa que é para chegar aqui? Imagina, nós estamos aqui na igreja, aí chega alguém lá de fora, assim, porque Jesus, a Bíblia fala em Isaías 53, que ele não tinha aparência que agradasse os homens. Imagina no tempo de hoje, que tudo dá dislike, curto no curto, gosto no gosto, tô com raiva, sai fora, não sei o quê. Imagina hoje, aqui ele passa perto, a gente já lá, quem que você tem mesmo que é? Aí Jesus chega aqui e vem aqui, pega o microfone, daí não vai ser pega. Eu sou aquele que veio para curar, para libertar. Foi mais ou menos isso que ele fez. Ele entrou na igreja dos caras. Imagina a cena. Ele ia ser considerado um orgulhoso, um prepotente. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Alguém que caminha cheio do Espírito Santo, quando ele abre a boca, as palavras são de graça, é de poder. As pessoas ficam admiradas e falam: é Jesus, não tem como você. Eu vejo a autoridade, estava com Jesus, tem o Espírito Santo, é. E aí causou admiração. Você sendo cheio do Espírito Santo, as pessoas vão te admirar, elas vão te elogiar. Só que ao mesmo tempo que elas vão te elogiar, a mesma que elogiou também não vai te elogiar mais, porque foi o que aconteceu com Jesus. Aí depois aqui, ó, todos falavam bem dele, né? No versículo 22, né? Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saiu do seu lado. Mas falavam bem, estavam admirados, mas perguntavam: não é este o filho de José? Toda vez que Deus mostrar alguém que ama o Senhor e vai te conduzir para o Espírito Santo, seus olhos vão olhar para a verdade. As pessoas vão elogiar ou você vai elogiar, mas ao mesmo tempo o diabo está ali na ocasião oportuna para falar no seu ouvido e falar: mas não é o fulano, não é o Beltrano, e vai começar a gerar outra coisa que não vem do Senhor para você sair de perto de quem vai ajudar na sua libertação, na sua cura, na sua restauração. Então cuidado com quem você vai dar o ouvido, porque a pessoa que você dá o ouvido, ela pode tanto te ajudar a falar: fica perto de fulano, como bom pai. Eu, como mãe, eu olho para minha filha e falo: essa pessoa é uma influência para você. Ó, essa pessoa é uma influência, cuidado. Não é assim? Só que se eu não sou uma boa mãe, não estou nem aí para nada, eu posso atrapalhar tudo. Porque às vezes tem alguém que é boa influência, eu vou falar: sai de perto. Mas eu tenho que estar muito ligada com Deus para poder falar: ó, essa pessoa aqui é uma boa pessoa para você ouvir e você ser discipulado. Ó, essa aqui não dá para te discipular não. Mas se eu não sou uma pessoa cheia de Deus, eu não vou nem estar nem aí. Eu vou falar conforme eu achar. Aqui, deixa eu me encontrar, peraí. Tá, achei. No versículo 23, Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faça aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado. Somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Ao mesmo tempo que eu elogiando, daqui a pouco já ficou furioso, já queria matar ele, porque começou a confrontar eles. Começou a confrontar a religiosidade deles. E aí, levantaram-se, expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirar
tirá-lo precipício abaixo. Olha Jesus como foi rejeitado, gente. Jesus passou por níveis de rejeição. Ali no começo ele foi levado para níveis de eu vou roubar sua identidade, eu vou roubar sua filiação, e não conseguiu. Só que ainda para tentar roubar Jesus de si mesmo, daquilo que o Senhor levou a fazer, da missão que o Pai tinha para ele na terra, ele falou assim: agora eu vou intimidar ele com pessoas que ao mesmo tempo que vai elogiar, dali a pouco vai começar a defamar, dali a pouco vai começar a rejeitar, dali a pouco vão começar a falar coisas para ele que vai levar ele a ficar intimidado. Aí dessa forma, quem sabe, ele não dá sequência naquilo que Deus pediu para ele fazer. Entendeu? Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Em lugar de profunda rejeição, quando você está realmente fazendo a coisa certa. Eu não digo se você estiver fazendo a coisa errada, porque às vezes a gente é rejeitado por coisas erradas que nós fazemos, mas estamos fazendo certo. A Bíblia fala: se você estiver sofrendo por fazer o bem, que bom que você está sofrendo por fazer o bem. Pior é se você estiver sofrendo por fazer o mal. Entendeu? Mas se você está sofrendo porque você quer fazer algo bom, algo que o Espírito Santo quer de você, glória a Deus. Então, se estão te rejeitando, apenas retire-se. Não se justifique, não tenta dar explicação, não tenta se explicar, não tenta se justificar, não tenta. Rejeitados nós vamos passar por vários níveis de rejeição. Jesus passou por esse primeiro aqui, foi o primeiro nível de rejeição dele. E eu estou falando isso para vocês porque se Jesus passou, é um processo que a gente também passa. Só que infelizmente, às vezes a gente fica paralisado neste lugar, no lugar da dor, no lugar da rejeição, que era isso que o diabo, na ocasião oportuna, quis fazer de novo com Jesus. Quem sabe eu paraliso ele aqui na dor? Quem sabe eu paraliso ele aqui na rejeição? Quem sabe eu paraliso ele aqui e ele perde toda a autoridade, porque você caminhando com rejeições, né? Ele tentou Jesus na ofensa. É assim que o diabo vai fazer. Ele vai fazer de tudo para te paralisar na ofensa. Você ficou paralisado na falta de perdão, na raiva, na ira, no ódio, já era. Não temos mais autoridade a partir daqui. O diabo ele sabe o que está fazendo. Era que a ocasião oportuna. Ele tentou mais uma vez. Deixa eu mostrar para ele. Deixa eu falar que ele não é tudo isso. Só é o José, filho de Maria. Ah, você está se achando, né? Quem você pensa que você é para estar aqui? Quem você pensa que você é para falar que é o Messias? E às vezes você quer fazer algo que vem da parte do Senhor e as pessoas vão olhar dessa forma para você. Você acha que é para você estar fazendo isso? Não, não é você que devia estar fazendo isso. Era outro mais inteligente, mais esperto. Mas Jesus apenas retirou-se. Apenas retire-se de lugares onde você está sendo ofendido, machucado se você está fazendo algo certo. Tem por que ficar sendo ferido, ofendido o tempo todo? Em algo que você não está fazendo de errado? Mais uma vez eu falo, se você estiver errando mesmo, pecando contra o Senhor, é uma coisa. Mas se você estiver realmente obedecendo, fazendo aquilo que o Senhor está pedindo, e as pessoas estão te rejeitando, glória a Deus, isso é mais um nível de glória para a sua vida que o Senhor quer dar, mais um nível de autoridade que o Senhor quer dar, onde você passou pelo nível da ofensa, assim como Jesus passou. Mais um nível de autoridade. Mais um passo dado, passou, ufa, consegui perdoar aquele que estava querendo matar? Seja sincero com Deus. Ele ia matar, mas eu perdoo, eu escolho amar. E assim vai. Não para na ofensa, porque parar na ofensa sem autoridade também. Então, uma coisa que eu notei aqui, se você não se atentar com as ciladas que o inimigo está colocando com a ocasião oportuna, ele vai te desabilitar sem você perceber. Te desabilitar se você ficar paralisado na ofensa. Eu já falei isso aqui. Então aqui ele passou por esse nível de tentação. E aqui no versículo 31 fala: Jesus expulsa o espírito imundo. Então aqui, depois desse nível aqui, ele já começou a caminhar em poder. Porque por onde ele passou, ele já começou expulsando o demônio. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Fala comigo, Jesus falava com autoridade.
sair do nível da rejeição e entrar no nível de autoridade, o nível onde você venceu as amarguras, venceu a ofensa, venceu aquilo que tentava te paralisar, e você começa a andar em autoridade. Você vai passar no lugar, as pessoas vão ficar maravilhadas com o que sai da sua boca, com o ensino que sai da sua boca, porque a sua vida vai ensinar. E as pessoas vão olhar e falar: meu Deus, por onde você passar, gente, agora vocês vão, às vezes vai passar por um lugar que as pessoas não vão reconhecer. Às vezes a pessoa você vai ter que reconhecer, não vai reconhecer. Alguém da família talvez vai reconhecer. Mas na hora que você passar com a autoridade, o diabo vai reconhecer perto de todo mundo. Porque ele vai sair da pessoa e vai falar: nossa, ela tem autoridade. Aí aquela pessoa que está falando que te rejeitando vai ficar só observando: meu Deus, tem autoridade mesmo lá. Porque olha o que aconteceu com Jesus aqui. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: ah, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Meu filho, se alguém está rejeitando você, não tem problema. O importante é que o diabo está olhando para você e falar: meu Deus, esse aqui é o Santo de Deus. Ai, Santo de Deus, eu estou passando aqui. O que você quer comigo? Na hora que você passar, o diabo já vai ajoelhar já, porque o diabo ajoelha. Agora tem gente que não se prostra, não se ajoelha nem diante de nada da vida. Mas o diabo, quando ele vê um homem, uma mulher de Deus, ele treme na base. Ele treme na base. É por isso que ele tenta fazer de tudo para roubar a sua autoridade. Ele faz de tudo para botar medo em você, confusão, mentira, transtorno. Ele te paralisa em problemas na mente, em confusões, porque são as ocasiões oportunas que ele achou na sua vida para te paralisar. Sabe por que ele te paralisa? Porque ele morre de medo de você. Porque quando você identificar o quanto autoridade você tem no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e não o seu, ele vai morrer de medo de você, porque até ele vai reconhecer quem você é. Por mais que ninguém reconheça, por onde você passar, o diabo vai sumir, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, transformadas, porque você é cheio do Espírito Santo. Então, o que o Senhor quer fazer com você? Fazer você entender a sua missão nessa terra. Você não veio só para trabalhar, conquistar sonhos somente seus. Você veio para viver os sonhos de Deus, os planos de Deus. Será que você vive a missão de Deus, o sonho de Deus? Ou você está vivendo só o seu sonho nessa terra? Porque os olhos a gente não se cansa de viver. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A gente vai conquistar uma coisa, daqui a pouco a gente já está querendo outra, depois você está conquistando outra, a gente vai querer mais outra, e mais outra, e mais outra, porque a Bíblia fala, lá em Eclesiastes 8, eu acho, não tenho certeza, o Eclesiastes 4, 8, que os olhos não se cansam, eles não se cansam de olhar, eles não se cansam, porque a gente não se cansa de buscar prazer para nós, a gente não se cansa de querer somente algo para a nossa vida, para saciar nosso peito, para saciar os nossos desejos, para saciar nossa vontade. Então o inimigo ele vai também fazer: faz a tua vontade, sacia a sua vontade, segue teu coração, segue teu sonho, viva como no conto de fadas, feliz para sempre. Quem já assistiu um filme de fato real? Que eu acho que todo mundo, né? A gente quer viver em um mundo de ilusão, onde que nada vai dar errado, tudo vai ser perfeito, tudo vai ser lindo. Não está vendo com Jesus? Vai ser tudo perfeito. Quando eu buscava assistir um filme de fatos reais, eu pensava até 2 vezes para assistir, porque nos fatos reais vai acontecer o quê? Fatos reais. Quando você vai assistir um filme ficção, mas eu vou falar de fadas, né? Conto de fadas. No final tudo dá certo, não dá? Tudo fica lindo, acontece aquele problema aí todo. No final a princesa casa com o príncipe, e aí lá fala que todos viveram felizes para sempre. É verdade? Muitas vezes você vai ter que cumprir uma missão de Deus não tão feliz assim, mas a alegria que vem do Espírito vai te dar força para continuar, porque a vida real é real, e ela vai te passar por dores, passa por problemas, passa por tribulações, passa por angústias. Mas o que a gente quer viver? Um mundo fictício. Nós queremos viver em um mundo que não existe. Um mundo onde que tudo tem que terminar bem o tempo todo, onde que todos os nossos sonhos têm que ser concretizados, onde que tudo tem que dar certo na nossa vida. Se deu algo errado,
A gente entra em crise, a gente entra em pânico, porque a gente queria tanto que aquilo ali tivesse dado certo e não deu. Mas a gente queria um final feliz, eu queria que fosse do meu jeito. E aí, num filme de fatos reais, qual era a minha dificuldade de ver? Sempre no filme tinha alguém que morria. É a realidade? A gente vai passar por morte, a gente vai passar por dores, a gente vai passar por tristezas, por angústias. Mas com o Espírito Santo de Deus, com Jesus, Ele vai te fortalecer para você passar. Só que o problema é que a gente não busca Jesus. A gente busca essas coisas fictícias para suprir as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos problemas. E a gente nunca consegue ter a alegria, o sustento. Sabe a hora da escassez, a hora que não tem para onde correr? Aí a gente tenta dar um jeito. A hora que vem a dor, a hora que vem a doença. O único que a gente pode se achegar é Cristo, porque só Ele é o dono do milagre. Pessoa nenhuma vai conseguir fazer nada por nós além de Cristo. O máximo que a gente pode fazer um com o outro, segurar a mão do outro, falar: Deus vai te dar graça, te dar força, vou orar aqui por você, mas a sua dependência, o seu socorro é Jesus. A sua fortaleza é Cristo. Então aqui, o inimigo ele quer te paralisar em lugares de aflições, em lugares onde que você entra em um lugar, você quer que tanto aquilo ali aconteça do seu jeito, por não acontecer, você não consegue mais avançar. E aí você não cumpre a missão de Deus na terra, porque você está paralisado ainda naquele lugar. E o Senhor querendo formar alguém que quer viver realmente a missão dele nessa terra. Aí depois aqui no versículo 36, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, eles saem, e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinhança. Logo aqui, a sequência, depois de tudo isso, Jesus começou a buscar os seus primeiros discípulos. O Senhor não quer que você venha para a igreja só para você sentar no banco e ir embora para sua casa e não ter a responsabilidade de formar um discípulo para a glória dele, através da sua vida. Alguém que vai querer seguir Jesus porque está vendo você seguir Jesus. Aí a missão de Jesus na terra ele veio cumprir com excelência. Ele estava focado, nada tirava ele do foco. Tudo que vinha para tentar ele, para tribular ele estava lá. Eu estou focado em Jesus. Eu sei a missão. Se você perde o foco, se você se distrai, você vai sair da missão de Cristo. E você não vai conseguir viver o propósito verdadeiro de Deus nessa terra. Aí a minha pergunta é: você é aquela pessoa que já está caminhando em autoridade, em poder do Espírito, passou por esses níveis, essas provas, né? Onde o Senhor estava querendo realmente te trazer um ensino com tudo isso, uma maturidade, você entendeu tudo isso, você já está caminhando com autoridade e poder? Ou você está... Deixa eu lembrar aqui do negócio. Igual a habilitação. Para você tirar a habilitação, você tem que passar por todos os processos. Se você passa por todos aqueles processos ali e ainda assim reprova, você vai receber a carteira de habilitação? Mas você passou por todos os processos, mas ainda assim sem carteira de habilitação. Será que essas pessoas que a gente está vivendo nesse ciclo vicioso, que não sai do mesmo lugar, está fazendo a prova várias vezes, porque não está conseguindo avançar? O Senhor não quer que a gente fique no mesmo lugar. Ele quer que a gente avance. Ou a gente está vivendo em círculo, ou a gente está vivendo por ciclos. Né? Fechou esse ciclo, vamos viver outro ciclo. Ou a gente vai ficar andando no mesmo lugar. E aí, às vezes, você passou por esse processo todo e está sem habilitação. E tem gente que caminha assim. Mesmo que passou pelo processo, não conseguiu tirar a carteira, anda mesmo assim sem carteira, né? Tem gente que caminha assim, mesmo sem autoridade. Eu vou falar mesmo em nome de Jesus, porque eu vou falar isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mesmo sem estar habilitado. Você precisa ser habilitado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ser autorizado pelo Espírito Santo de Deus. Por causa que você conseguiu passar pelos processos da forma que Ele queria que você passasse.
você está caminhando já em autoridade, ou você está caminhando achando que tem autoridade, mas sem autoridade, ou você é aquela pessoa que já tem autoridade, mas está paralisado no medo. Lá naquela rejeição, lá que eu falei ali atrás, onde começaram a te intimidar, onde começaram a falar palavras para você, você já entendeu, já passou pelo processo, até tá com a carteira na mão, mas quando a gente está com a carteira na mão e demorou um tempão para andar, né, Simone? Né, Bianca? A Simone já venceu, ela passou pelo processo, ó. Tá com a carteira na mão, glória a Deus, aleluia, tá andando pelo carro. Mas quantas vezes a gente está com a autoridade na mão, está com a carteira na mão e não anda por causa do medo? Não faz porque está paralisado numa rejeição. Não faz porque alguém falou, ou porque o pai falou que você não conseguia, ou porque a mãe falou que não conseguia, porque é uma voz de autoridade. O Mike me contou um dia que o menino lá para fazer a carteira de motorista lá no serviço dele, falou, eu não vou conseguir nunca, porque meu pai falou que não era para mim andar de moto, então eu nunca ia conseguir tirar a carteira. Aí o Mike estava ali do lado dele, graças a Deus, nessa hora, e lançou uma palavra, quebrando a maldição, e falando assim, você vai conseguir passar. Vai lá, orou com ele, né? Abençoou ele, falou, você vai passar, você vai tirar essa carteira, você vai entrar em autoridade, né? E aí o menino foi nessa palavra, e ele acreditou que ele conseguiu tirar a carteira de habilitação. Mas o problema é que às vezes a gente está com a carteira de habilitação na mão, mas não está andando por causa do medo, por causa de paralisias, por causa da rejeição, por causa do que os outros estão pensando, por causa do que o outro está falando. Mas o que vão pensar de mim? Mas o que vão falar de mim? Se você é o tipo de pessoa que fica o tempo todo, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, mais uma vez, não siga Cristo. Não siga Jesus. Porque você tem que estar preparado para sofrer rejeições, para passar por ofensas, para passar por problemas. Até com quem é de perto, familiares, amigos. O Senhor tem ciclos que o Senhor vai encerrar na sua vida com pessoas sim. Tem ciclos que o Senhor vai iniciar com outras pessoas sim. E está tudo bem por isso, não se culpe por isso. O problema é a gente ficar com a autoridade na mão e não usar, porque tem medo. Porque pensa que o diabo é mais forte. Não, o diabo já é um perdedor. E Jesus está aí do nosso lado para nos dar graça, força, para caminhar em autoridade. Mas que também não sejamos aquele que o Senhor ainda não autorizou, não habilitou e estamos andando sem carteira. Porque a gente está reprovado na rejeição, porque a gente continuou amargurado, a gente continuou com raiva, continuou com ódio. Isso não nos habilita, isso nos desabilita. Ficar alimentando raiva, discórdia, sentimento faccioso, sentimento de rebelião no seu coração, falta de perdão, desabilitar. Mas a gente vai passar por problemas, a gente vai ter que escolher perdoar, escolher amar, escolher ser conduzido, porque Jesus ele podia ter ficado paralisado aqui. Até a família dele rejeitou ele. E a gente vai ver aqui adiante. Ele foi escolhendo os discípulos, ele foi curando o leproso, ele foi curando o paralítico. Continuando no capítulo 5, deixa eu ver se é o 5. Eu notei aqui que no decorrer da caminhada de Jesus, ele foi andando em autoridade e poder e chamando discípulos improváveis e os impulsionou. Então ele expulsou espíritos imundos, ele limpou lepra, ele trouxe pureza por onde ele passou, ele transformou ambientes por onde ele passou. O problema é que a gente, por onde passa, a gente não transforma o ambiente, a gente é transformado pelo ambiente. Qualquer um, sabe camaleão? Camaleão, onde ele está, se ali é vermelho, fica vermelho, se não sei onde é azul, ele fica azul. O ambiente muda ele. Não, você é um transformador de ambiente. Você tem que ser a pessoa cheia do Espírito Santo, que onde você chega, a alegria chegou com você. Jesus chegou com você. E você transforma lugares, porque você está ali por causa que Jesus está dentro de você. E Ele tem prazer em usar a gente, simples réis mortais, humanos, para manifestar a glória dele. Porque se não fosse a gente assim, simples humanos, não seria glória para Ele. Por isso que Ele precisava usar simples vasos de barro para manifestar o que? O seu poder. Vamos falar de novo comigo para vocês acordarem. Para manifestar o seu poder. Quem quer caminhar em poder e autoridade? Fala, eu quero caminhar em poder e autoridade.
Porque eu acho que na hora que a gente acorda, ele fala, vixe, acordou. Vai atrapalhar todos os meus planos. Seja alguém que vai atrapalhar todos os planos do diabo, para de ficar com medo dele, ele já é um perdedor. Quem dá a chave na mão para ele atuar na nossa vida é a gente mesmo, porque Jesus já conquistou essa chave, já roubou dele lá do inferno, já roubou não, misericórdia, tá repetindo. Já arrancou das mãos dele. Entendeu? Quem que dá a chave, a autoridade do diabo continuar agindo na nossa vida é a gente, porque Jesus já tirou. Você entendeu? Então ali, o Senhor também, aqui ele fala, aqui no versículo 12, no capítulo 6, ele escolhe os seus discípulos. A escolha dos 12 discípulos, no versículo 12. Eu vou dar uma acelerada aqui para ir para o lugar onde eu quero chegar. Então, assim, a nossa missão aqui, a minha missão do Maicon e eu aqui, é formar discípulos de Cristo. E não é formar frequentadores de igreja. Porque se você não está cumprindo essa missão, não está passando por esses processos, não está querendo caminhar autoridade, você ainda não é discípulo de Jesus, você ainda faz parte da multidão. E Jesus quer te arrancar da multidão e fazer você fazer parte dos discípulos, dos apóstolos, dos mestres, dos profetas, dos evangelistas, dos que já estão cumprindo a missão. O Senhor te trouxe aqui para a terra não só para te salvar, para você viver na sua vida acomodada, de boa, gostosinho, vivendo todos os seus sonhos, todos os seus planos, todas as suas conquistas. Esses dias eu ouvi a Thalita falar assim que Deus, Ele pega o sonho dele e nos envolve, né? Ele nos envolve naquilo que é a vontade dele. E que honra é poder o Espírito Santo nos envolver. Ele podia estar fazendo tudo sozinho, mas Ele quer você. Ele quer você como um discípulo, uma discípula. Ele te deseja, Ele te anseia. Mas olha quais são as pessoas que Jesus escolheu, as mais improváveis. Não foi ninguém, ele foi na sinagoga, nossa. Ele não pegou nenhum na sinagoga, porque eles estavam já cheios dos seus rituais, cheios das suas... E Jesus precisava chamar quem queria seguir ele e parar de ficar preso em coisinhas. Para seguir Jesus, você não pode ficar paralisando, preso em coisinhas. Não tem aquela música lá? Não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando penso que eu não tenho tempo a perder, vou ser bem sincera. Eu não tenho tempo a perder. Você tem tempo a perder? Quando eu vejo que alguém quer roubar meu tempo, eu vou falar, desculpa, dá não. Não tenho tempo a perder. Eu não tenho nem... como que eu posso usar a palavra? Me dá até sono algumas situações de ter que lidar com elas. Então, eu costumo dizer que me conhece, eu costumo fingir demência para algumas coisas. Fingir que não é comigo. Assim você vive mais leve, entendeu? Tem coisa que você na sua vida, você está dando importância demais. Entendeu? Jesus, ele podia ficar parado lá. Ai, você viu? Ficou falando de mim. Nossa. Vai lá, minha mãe, meu pai, porque aqui logo à frente. Deixa eu ver, o pai e a mãe dele falou também. Jesus José já não estava mais na praia. Peraí. Senhor da glória. Ah, tá. Vou chegar lá. Então tá, ele escolheu os discípulos. Lucas 7, 29. Vamos seguir. Depois eu chego lá na mãe de Jesus, os pais dele, família. Aqui no versículo 29, capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 29 em diante, até o 35. Aqui era o povo, aqui os religiosos, mais uma vez, falando mal do João Batista, do profeta doidão lá. Falando mal do profeta doidão. E aí, Jesus começou a elogiar esse profeta doidão. Eu lhes digo que entre os que nasceram... Vou ler 28, versículo 28, né? Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior que João. Todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizado por João. Mas os
estavam tão presos na vida deles religiosas, que quando ele viu João aparecer no deserto meio doidão, começou a falar. Porque João, ele era o filho de um sacerdote, né? Era para ele estar cumprindo tudo bonitinho, né? Só que João, na leitura religiosa, se rebelou. Porque João era para estar colocando a roupa de sacerdote, porque Zacarias, para quem conhece a história, Zacarias era um sacerdote. Então, era para passar para o filho as regras. Você tem que seguir essas regras aqui do templo, é assim. Aí, João foi para o deserto, vestiu roupas de pano, de saco, comendo coisa esquisita. Deus gosta de umas coisas esquisitas, usar um povo esquisito, né? Então ele teve que usar um bem esquisito mesmo, João, para provar o poder dele. E aí, para mostrar que não era mais aquela sequência para seguir. Não era para João continuar ali naqueles rituais. E João obedeceu, mesmo que parecia estranho e esquisito. Quem já assistiu The Chosen? Lá mostra o João bem doidão. Como você assiste, eu imagino ele mesmo. Bem louco assim, o João assim meio fora da casinha. Então aqui, Jesus falou, eles rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Aí, olha o que ele depois falou. Ao que posso comparar essa geração? Ao que posso? Estou finalizando, gente. Bora lá, calma aí. Ao que posso comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele é um demônio, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. A sabedoria é comprovada pelos discípulos. Os discípulos que estão ao redor estão dando testemunho de Jesus. Os discípulos já estavam dando testemunho de que Jesus era mesmo Filho de Deus. A sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. A inteligência pode ganhar multidões. Pode ganhar multidões para ficarem aprisionados ali. Mas somente a sabedoria gera discípulos. Você quer ser só uma pessoa inteligente que tem uma multidão ao seu redor por causa da sua inteligência? Ou você quer ser uma pessoa que caminha em sabedoria do Espírito, onde você vai formar discípulos de Jesus e vai fazer eles amadurecer, mesmo que não seja aquela multidão, porque os outros começam a falar, mas não tem aquela multidão toda, né? Não sei se é de Deus. É porque às vezes o inteligente ele consegue um monte de multidão, porque as pessoas elas são levadas pelos olhos, pelos ouvidos, elas são levadas por fama, por status, por essas coisas. E não às vezes pelo que realmente importa. Mas alguém sabe, vai te levar a ser um bom discípulo de Cristo. Aqui, no versículo 19, fala assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus, ele estava focado na missão que o Pai deu para ele. Naquele momento, a família deles não estava focada na missão de Cristo ainda. Eles estavam ainda observando, porque a Bíblia fala que Maria olhava tudo e guardava tudo no coração. Ela só não era intrometida, mas ela ficava assim.
vocês que são meu pai, minha mãe, meus irmãos, é o que pratica a palavra de Deus. Você falar isso leva um também, no meio dessa cara hoje. Mas Jesus falou para a mãe dele, ainda sendo muito amoroso e educado, porque ele estava focado na missão de Deus nessa terra. Eu e o Mike, a gente fosse dar ouvidos para muita gente, até de autoridade na nossa vida, pessoas que a gente amou muito. Se a gente fosse dar ouvidos, a gente não estaria cumprindo a missão de Deus. Porque a gente escolheu dar ouvidos para a voz do Pai. Ouvir aquilo que está de acordo com a palavra que Ele colocou no nosso coração. Fazer a vontade do meu Pai. E quem faz a vontade do meu Pai, nós estamos juntos, vamos juntos. Se você quer fazer a vontade de Cristo, estamos juntos, vamos caminhar juntos. Se você quer ser discípulo, eu tenho compromisso com você. Se você não quer ser discípulo, eu não tenho compromisso com você. O EBS a gente faz para quem quer ser discípulo. Ali a gente já comprova quem realmente vai ser discipulado e quem realmente vai ficar só andando no meio da multidão, olhando de longe. É por isso que a gente estimula discipulado. É mais difícil? É mais cansativo? É muito mais fácil pregar uma multidão e ir embora para casa e viver feliz para sempre. Mas o Senhor nos falou para formar discípulos. E formar discípulos é olho no olho, é forja do caráter, entendeu? É forja, é lidar com todo tipo de personalidade. Assim a gente percebe quem são os que o Senhor está levantando para o quê e o quê, da forma que o Pai quer e não da forma que a gente quer. Mas se eu simplesmente só estou aqui em cima, só prego para vocês e vou embora, eu não vou saber. Se eu não te parar perto de você para a gente ter um tempo de discipular, você dá importância para isso, porque quem dá importância é você. Jesus, quando ele passou, ele falou, segue-me. Quem seguiu, beleza, se tornou discípulo, mas quem não seguiu, não se tornou discípulo. Porque ele fala, aos que creram, estes ele deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Você quer me seguir? Estou seguindo Jesus. Você não quer? Tudo bem, eu vou te amar do mesmo jeito, como parte da multidão, como Jesus amou os que faziam parte da multidão. Mas aos discípulos é que eu vou dar atenção, porque já é tanto discípulo para dar atenção, para discipular, para falar, olha, é esse o caminho que deve seguir, agora o Senhor diz assim, e a pessoa já tem pouco tempo para discipular os que querem, piorou perder tempo com quem não quer Jesus. Nós não vai enfiar Jesus pela abaixo de ninguém. Você não quer? Você está perdendo. Mas se você quer, você está ganhando. É Jesus. Então, Lucas 9, 1 ao 9. Aqui fala que ele reuniu os discípulos. Reunindo os 12, Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partir. Se não os receberem, sacuda a poeira do pé. Tem poeira no pé de alguém que você tentou circular e não recebeu? Sacode aí. Sacode a poeira. Sacode. Ele está dizendo, se não os receberem, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. A poeira do pé que está sendo tirada é testemunho contra você mesmo, se você não recebeu o Evangelho de Cristo. O Senhor sabe que quem passou perto de você e quem te evangelizou. E o Senhor sabe se você aceitou ou não, se você recebeu ou não. Então, se a pessoa não está perto de você, porque ela sacudiu a poeira do pé, ela está seguindo para fazer aquilo que o Senhor pediu para fazer. Aí depois aqui, ó. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Aqui, não vou terminar aqui não, para a gente poder já finalizar. Você entendeu o que é ser discípulo? É isso. É isso. Essa é a nossa intenção para a sua vida aqui. Você está vindo aqui para a tenda, com essa alegria. Eu não quero te estimular a só sentir um arrepio, a só sentir uma movimentação, porque um bom entretenimento e um bom movimento eu consigo multidões. Entendeu? Mas eu não quero multidões. Eu quero ver discípulos. Discípulos de Cristo. Discípulos que ouvem a voz de Jesus e estão dispostos a cumprir a missão, por mais que ela não seja tão fácil assim.
imprimir um negócio aqui. Formar discípulos é como envolvimento. Formar uma multidão, basta você fazer um movimento ou um entretenimento. Entendeu? Então, para formar discípulos, a gente precisa se envolver. Se você não está se envolvendo, se você não está sendo inserido naquilo que a gente está oferecendo para você ser discipulado, você ainda continua no meio da multidão. Para Cristo, Ele olha para você como parte da multidão. Ele ainda não consegue te reconhecer e dizer: toma a habilitação agora, toma a autoridade, toma. Porque aqui para esses discípulos que ele caminhou lado a lado, ele falou assim: eu lhes dou autoridade e poder. Para vocês eu dou. Eu andei do lado de vocês, eu sei quem vocês é. Eu posso te dar autoridade, eu posso te dar poder, porque eu sei que esse poder não vai roubar você. Só dá para dar poder para alguém que não quer o poder de Deus para si próprio, para se auto-elevar. Para quem não quer, só dá para dar poder para quem realmente não quer poder. Então os discípulos é difícil, sabe? A gente quer dar poder para eles, não quer. Tem aqueles que quer porque Deus não é para dar ainda. Entendeu? Então assim, é o Senhor que vai falar: toma. Deixa eu ver se eu posso LH aqui no meio da Bíblia aqui para algumas pessoas aqui essa noite. Quem quer receber essa autorização que vem do Pai? A autoridade. A melhor coisa que é quando eu tirei a carteira, eu fiz com 18 anos, eu pensei: nossa Deus. Nossa, eu era doida para caminhar assim, sabe, mais livre, assim. Eu falava: nossa, quando eu fazer 18 anos, eu já vou estar lá no outro dia, tirando a minha carteira. No outro dia. Eu faço aniversário dia 12 de agosto. Dia 13 de agosto eu estava lá dando entrada na minha carteira. Em 3 meses eu estava tão com vontade de pegar minha carteira, com tanto anseio, com tanto desejo, que eu recebi ela rapidinho na minha mão, e agora amo para tudo quanto é lado. Se você não tiver esse anseio, esse desejo por Cristo, você nunca vai receber a autorização. Se você não tiver anseio, desejo por Jesus Cristo, Ele nunca vai te dar essa autoridade, esse poder. Porque primeiro, para receber a aprovação, a palavra aprovado. Quando eu ouvi lá: você está aprovado, aprovado. É essa palavra que você precisa ouvir de Jesus essa noite. Você está aprovado, habilitado. Toma a tua carteira, vai, dirige, vai. Você pode dirigir, fazer aquilo que eu espero de você. Pode ir, pode ir. Mas se você é aquela pessoa ainda que o Senhor falou ainda não, se arrependa e fala: Deus, eu quero começar de novo. Eu quero aprender com o Senhor de novo, do jeito certo. Porque Ele está sempre disposto a te ensinar a fazer o certo. É a gente que não quer fazer do jeito certo. Mas Ele está disposto a nos ensinar de novo, de novo, de novo, quantas vezes for necessário. Basta a gente ter esse anseio, esse desejo. O problema é que a gente não tem mais anseio, desejo, vontade. E Deus não vai fazer nada se não vir a nossa vontade, esse anseio, para que Ele nos conduza. E para finalizar, pode vir a galera aqui, por favor, de cima. No versículo 12, no capítulo 12 de Lucas, fala aqui da parábola de um rico insensato. Ele só trabalhou para conquistar coisas nessa terra. Ele só trabalhou para conquistar aquilo que alegrava os olhos dele, aquilo que alegrava o coração dele. Aqui você pode dar uma lida. No versículo 13, alguém da multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Pessoas que ainda não conhecem Jesus estão brigando entre si, querendo exigir os seus direitos. Criança que fica ali: eu queria aquilo, eu queria aquilo. Mestre, fala para ele me dar. Fala para ele me dar aquilo ali, que aquilo ali é meu. Era isso que o jovem rico estava fazendo com Jesus. Fala para ele me dar isso aqui. Aí no versículo 14, Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Então lhe disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Às vezes a gente está tão feliz porque, olha, estou cheio de bens, né? Cuidado, a vida não consiste em ganância. Você pode ser rico na terra e ser pobre no céu. Você pode estar conquistando, tendo seus sonhos tudo realizados na terra, mas sem viver os sonhos de Deus e sem conquistar nada no céu. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo:
prazer, eu vou só viver nossos prazeres nessa terra. Contudo, Deus me disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O Senhor não quer que a gente seja rico só na terra, que guarda somente para nós mesmos, vivendo na ganância da nossa vida. Essa ganância não é porque às vezes você tem uma pessoa boa e dá uma coisa ou outra, mas ainda assim pode ser ganancioso, porque você está vivendo ainda a sua vida na terra, querendo a riqueza da terra, mas não está interessado pela riqueza do céu. Em outras versões fala: louco, esta noite a sua alma será pedida. Se você não se atentar, você pode estar perdendo a sua alma, ganhando a vida na terra. Mas o Senhor está te chamando para você perder a sua vida na terra para ganhar no céu, para você ser rico no céu. Que nós possamos ser ricos no céu. Aqueles que caminham em autoridade e poder. Você pode se levantar, por favor? O Senhor falou com você essa noite. O Senhor ministrou seu coração essa noite. O Senhor está querendo criar dentro de você o anseio e o desejo pela presença dEle, mais do que as riquezas e a ganância dessa terra. Mais do que viver somente para os seus sonhos, mais para viver os sonhos dEle. Como um verdadeiro filho, um verdadeiro discípulo que quer cumprir a missão do Pai na terra. Tem alguém que quer cumprir verdadeiramente a missão do Pai nessa terra? Mas não responda só porque eu estou perguntando, só por a emoção. Porque aqueles que o Pai chama, aqueles que são filhos, aqueles que decidiram ser discípulos, escolheram seguir Ele, vai ter que largar muitas coisas para trás. E muitas vezes nós não estamos dispostos a deixar para trás algumas coisas que nos impedem de caminhar. Se você realmente quer ser uma verdadeira discípula de Jesus, ou discípulo de Jesus, venha aqui à frente e diga: eu entendi a missão que eu tenho que viver aqui nessa terra. Não é para minha vida, não é para os meus próprios sonhos. Eu quero ser envolvida no seu sonho, no seu plano. Eu escolho te seguir, eu escolho te buscar verdadeiramente. Se você quiser chegar até aqui à frente, se você quiser chegar até a frente e falar para Ele: eu quero me arrepender. Me arrepender porque eu fiz tudo do meu jeito até aqui. Mas eu quero saber a sua forma, a sua vontade, o teu jeito. Eu quero me arrepender e buscar verdadeiramente a tua face. Em nome de Jesus. Enquanto nós ministramos uma canção, fique na liberdade. Deixe o Espírito Santo mover dentro do seu coração. Deixe o Espírito Santo mexer dentro de você. Se renda a Ele. Se renda à ação do Espírito Santo na sua vida. Não resista aos propósitos de Deus e aos planos dEle para você. Arranca
Senhor.